Tudo bom, professor Felipe? A ideia desse vídeo, na verdade vão ser 3 vídeos, conforme a gente combinou com o professor Eduardo, passar a apresentação para você, tá? A apresentação que você vai apresentar lá no congresso do nosso resumo expandido. Lembrando que a gente já vai enviar o vídeo para você e apresenta os vídeos e a apresentação. Lembrando que o nosso resumo expandido, o nome, o título do nosso resumo expandido é 3 métricas para varejos, marketplace de varejo de alimentos. Né? A gente acredita que todo marketplace de varejo de alimentos deveria adotar essas 3 métricas na sua operação. Tá? Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito do material, a gente combinou até com o professor Eduardo, a gente vai mandar os vídeos. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte para a gente por e-mail que a gente vai estar à disposição para explicar. Tá bom? Você vai ver aqui, parte dos slides ainda tem alguns slides em português, mas quando a gente enviar para você, os slides já vão estar todos em inglês. Tá? Vamos começar? Pode passar. Lembrando que a gente faz uma breve introdução, de que o consumo do varejo de alimentos no Brasil está migrando rapidamente para plataformas online. A gente já tem supermercados no Brasil que já operam online. A gente tem o Pão de Açúcar, o Extra, o Dia. A gente tem já aplicativos de pedir comida em casa, como os famosos iFood e Uber Eats. E o nosso objeto de estudo é uma startup brasileira chamada Supermercado Now, que começou a sua operação no finalzinho de 2016, início de 2017. E a gente utilizou dados do Supermercado Now para fazer esse estudo. O que é o marketplace? De forma bem resumida, é um consumidor na frente de um computador fazendo compra online. Nesse caso aqui, ele não entra no site especificamente de um Pão de Açúcar da vida, ele entra na plataforma do Supermercado Now, que é o nosso objeto de estudo, que é a empresa que a gente está estudando. No Supermercado Now, o Supermercado Now faz parcerias com estabelecimentos físicos aqui em São Paulo. Por exemplo, não sei se você lembra, eu sei que você é de São Paulo, o Supermercado Irota, aqui em São Paulo, é parceiro do Supermercado Now. Então, quando esse consumidor entra na plataforma do Supermercado Now, ele consegue fazer a compra direto no Supermercado Irota. E aí faz a compra na plataforma, o Marketplace manda alguém fazer essa compra lá no Irota ou em um outro estabelecimento físico parceiro. Esse shopper vai até a loja, faz as compras conforme o pedido do consumidor, e depois entrega essa compra para o consumidor. Então isso daqui é como é que o supermercado, como é que o marketplace opera o processo de negócio do marketplace. E aí, o que a gente percebeu? Que um negócio, uma empresa, um marketplace que opera nesse formato pode adotar, pelo menos na nossa opinião, precisa adotar 3 métricas para acompanhar o dia a dia da sua operação, para acompanhar a gestão da sua operação. Como as compras elas são online, você precisa auxiliar o consumidor a escolher os produtos online. Então, nada mais do que um sistema de recomendação rodando na plataforma para fazer com que o consumidor encontre os produtos da forma mais certa e que as vendas do marketplace aumentem. Uma segunda métrica é o valor previsto da próxima compra de um consumidor. O Fábio vai apresentar esse vídeo para você. Você vai perceber lá na apresentação do Fábio que os modelos que nós construímos eles não tiveram tanta acurácia, mas a gente acredita que o desenvolvimento de modelos estatísticos e de machine learning para estimar o valor da próxima compra online dentro de um marketplace é necessário, uma métrica muito importante para a operação de marketplace. E por fim, uma probabilidade de quando a compra vai acontecer. Então, se a gente tem uma forma de recomendar, utilizando uma métrica que a gente vai apresentar agora, que é o weighted lift, alavancagem ponderada, tendo um modelo capaz de prever o valor que um determinado consumidor específico vai gastar na sua próxima compra, e um modelo
que calcula uma probabilidade dessa compra acontecer, por exemplo, na semana seguinte, são essas 3 métricas que precisam ser perseguidas, que precisam ser utilizadas nas operações de marketplace. No nosso caso, na operação de marketplace do varejo de alimentos, em específico, uma startup brasileira chamada Supermercado Now. Então eu vou apresentar, coube a mim apresentar o que é o lift ponderado. Pode passar. Como eu já tinha falado, é uma empresa do varejo de alimentos que opera numa plataforma que vende através da sua plataforma produtos de estabelecimentos físicos parceiros, né, que já existem, supermercados parceiros. Então a gente analisou compras desde janeiro de 2017 até maio de 2019, a gente analisou aproximadamente 30 mil compras de aproximadamente 9 mil consumidores, que ao todo compraram quase 750 mil produtos. Né? É bom falar que todo sistema de recomendação ele se utiliza de análise histórica de carrinhos. Né? Então a gente vai analisar esse histórico de carrinhos para propor uma forma de recomendar produtos. O que diferencia, a gente acredita na nossa pesquisa, é que toda a literatura que nós vimos de sistema de recomendação sempre fala, né, que o sistema, para você recomendar um produto, você deve buscar o lift, que é uma das métricas de um sistema de recomendação, o lift mais alto. E o que a gente percebeu? E a gente está propondo aqui, que a gente pode ponderar esse lift pela confiança, lá na frente eu já vou explicar, e que essa métrica, que é o lift ponderado, peraí que a tela saiu. Essa métrica, que é o lift ponderado, ela possivelmente ela é mais capaz de acertar, de fazer com que a recomendação, de fato, seja melhor para o consumidor no ato da compra. Tá? Então vamos lá. Pode passar. Importante falar o seguinte, né? Se essa pesquisa ela fosse replicada num outro tipo de marketplace ou em compras online, um ponto muito importante, que inclusive fez com que a gente gastasse aproximadamente 2 meses da nossa pesquisa, é o nível qual é a granularidade que os dados possuem. Né? Então, quando a gente recebeu aquela base que estava no slide anterior, o que a gente percebeu? Né? A gente percebeu que existia um banco de dados aqui original, né, com os 48 mil produtos, 48 mil SKUs, que já estava no sistema do Marketplace, do Supermercado Now, e esses produtos estavam agrupados em 250 categorias. Tá? A gente tentou rodar o algoritmo do sistema de recomendação no nível de produtos. A gente não conseguiu ter regras de associação entre produtos claras, não dava para fazer nesse nível, né? Porque a granularidade era muito alta. E a gente tentou, né, utilizar as categorias. Esses produtos estão categorizados em 250 categorias dentro do próprio sistema do Supermercado Now, e a gente percebeu que a granularidade aqui era muito baixa. Né? As regras de recomendação elas também não conseguiam, elas não apareciam no algoritmo. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que construir, né, uma granularidade intermediária, né, entre os SKUs e as categorias que o Supermercado Now utilizava, para que a gente pudesse, nas categorias, rodar o sistema de recomendação. Então, a partir daqui, o importante falar é o seguinte: o que a gente vai ver nas regras de recomendação não é um produto recomendando um outro produto, é uma categoria recomendando uma outra categoria. Tá? Então, a gente transformou 48 mil SKUs, que estão originalmente classificados em 250 categorias, em aproximadamente 5 mil categorias. Por exemplo, né, a gente tinha lá Coca-Cola em lata, Coca-Cola em 2 litros. Né? A gente transformou isso aqui numa categoria chamada refrigerantes Coca-Cola. Né? A gente tinha lá Guaraná Antártica em lata, Guaraná Antártica em garrafa, enfim, a gente transformou isso numa categoria chamada refrigerantes Guaraná Antártica. A gente adotou a marca, às vezes para criar a categoria do sistema de recomendação, às vezes uma composição de marca e sabor, né? às vezes inclusive uma composição não usando marca e sabor, mas usando também
a quantidade de produto, por exemplo, a gente achou importante a água mineral ser classificada em água mineral com gás e sem gás, mas também a gente achou importante fazer uma categoria chamada água mineral sem gás acima de 1 litro, a água mineral sem gás abaixo de 1 litro, porque a gente tinha lá garrafões de 2 litros, 3, 5 litros, até de 8 litros. Né? Então a gente teve um trabalho manual para transformar toda essa massa de dados, toda essa base de dados em quase 5.000 categorias, e a partir daí a gente conseguiu construir o sistema de recomendação. E como é que esses produtos ficaram atrelados a essas categorias? Pode passar. Então a gente tem aqui quase 4.000 categorias, tem até 10 produtos dentro dela. Né? A gente tem aqui 581 categorias entre 11 e 20 SKUs, né? A gente tem 8 categorias com mais de 100 produtos. A gente, por exemplo, eu lembro aqui de cabeça dos doces, né? Tinha doce que era tudo quanto é lado, doce de abóbora, doce de gengibre, doce de vários tipos de doce. Né? Então chegou um momento que a gente não conseguia mais quebrar de uma forma consistente. Né? E o importante é dizer que, eu já vou antecipar uma informação que vai aparecer lá na frente, dessas quase 5.000 categorias, as regras finais que nós concebemos só utiliza 135 categorias, para a gente ver o quão concentrado é o comportamento de compra nesse caso, nesse estudo específico. Né? Isso é um ponto também que pode ser utilizado para outras pesquisas. Né? Se um algoritmo desse de recomendação, que tem a característica de um Market Basket Analysis, for rodado num outro contexto, não para alimentos, por exemplo, aí nos Estados Unidos, será que ocorre essa concentração, né, das regras de recomendação em apenas poucas categorias? Né, é um ponto importante para a gente avaliar. Né? Então, resumindo, 48.000 produtos e 250 categorias originais, nós transformamos isso para aproximadamente 5.000 categorias para o sistema de recomendação, Recommendation System. Né? Essas categorizações elas foram feitas manuais, considerava o tipo de produto, às vezes a marca, às vezes o sabor, às vezes a gramatura ou a quantidade de produtos dentro da embalagem. Né? Mais à frente vai aparecer alguns nomes de algumas categorias, a gente vai perceber e eu vou falar um pouquinho o que é que tem dentro dessas categorias. Pode passar. Importante, esse slide aqui, a gente chama ele de conceitos fundamentais, porque eu acho que ele explica. Você pode pegar minha garrafinha de água, Fábio, do lado da minha. Ele explica, do lado da minha pasta. Ele explica como a gente lê, né, uma regra de um sistema de recomendação. Né? A gente tem no sistema de recomendação dois lados, né? A gente tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é o lado que recomenda. Né? O lado esquerdo, aí depois vai ter uma tracinha, passa uma. Ali, ó, o lado esquerdo é o A, tem um tracinho que recomenda o lado B. O lado A, ele pode ter um ou mais produtos, tá? E o lado B só tem um produto, que é o produto recomendado. E aí, basicamente, né, construir um sistema de recomendação é identificar, é achar, através do algoritmo, saber encontrar quais são as regras nesse formato, lado A e lado B, que aparecem, com base em alguns critérios. Né? Quais são os critérios que são utilizados para encontrar essas regras? Né? O primeiro critério é um critério chamado lift, né? Ou seja, quanto o lado A alavanca a venda do lado B. Tá? E aí, como é que o lift é calculado? Ele é calculado. Se a gente pegar lá todas as compras do histórico, né, quantas dessas compras quantos % dessas compras tinham todos os produtos do lado A e do lado B? Um exemplo prático, tá? Se nós tivermos um histórico de 100 compras, se em 20 compras dessas nós tivermos os produtos tanto no lado A como no lado B, nessas 20 compras, né, a gente vai ter esse indicador de signo. Né? Isso a gente chama de suporte da interseção dos produtos A com B.
Tá? Só que a alavancagem, ela é a divisão desse suporte, ou seja, se de 100 carrinhos, em 20 deles tinham os produtos tanto do lado A quanto do lado B, aqui em cima ia aparecer 0,2, né, 20%. Dividido pela multiplicação do percentual dos carrinhos só do lado A, multiplicado pelos percentuais do carrinho que tem os produtos só do lado B. Então, por exemplo, vamos lá. Se aqui a gente tem um histórico de 100 carrinhos, em 20 deles tem os produtos do lado A e do lado B, 0,2. Tá? 0,2. A gente tem aqui um percentual de compras que contém os produtos do lado A. Se a gente tem aqui 0,1, tá? 0,1. E a gente tem aqui, 0,1 seria 10% dos carrinhos. Não dá, né? Tem que ser mais que 0,2. Não necessariamente, eu posso ter maior ali, né? Ah, não pode, tem que ser melhor. Que seja 0,2 aqui e que aqui seja 0,2 também, tá? Seja 0,2 também, ou seja, todos os produtos que estão aqui nessa interseção estão aqui. E o percentual de carrinhos que contém o lado B, 0,5, ou seja, 50% dos carrinhos tem o lado B, a gente vai multiplicar 0,2 por 0,5, 0,25, 0,2 dividido por 0,25 vai dar menor que 1. Então, o lift menor que 1 fala que o lado A não alavanca a venda do lado B. 0,2 vezes 0,5 dá 0,010, tá? É verdade, calculei errado, esse é o cansaço. Dá 0,010. Então 0,2 dividido 0 dá 1%. Então o lift vai dar de quanto? Vai dar 0,2 dividido por 1 vai dar 2. Vai dar 2, vai dar um lift de 2. Então eu errei aqui o cansaço da noite. O lado A alavanca o lado B num lift de 2. Tá? Então a gente só trabalhando aqui, mesmo eu errando no cálculo aqui, só a gente entendendo a relação do lift. 0,5 vezes 0,5 que dava 0,25. Né? Só que não pode ter 0,5 aqui. Pode. Poderia, né? Poderia. Porque 0,5, aqui 0,2, aí daria menor que 1. Né? Ou seja, só em 20% dos carrinhos teria os 2, mas só que tinha aqui metade dos carrinhos só com o lado A e a outra metade com o lado B. Ou seja, tinha uma interseção aqui no meio, mas o lift daria menor que 1, nesse exemplo. Né? Então a gente tem aqui o lift, né? Agora de uma forma mais matemática, né? A interseção dos produtos do lado A com o produto do lado B, né? Comparado com todos os carrinhos, dividido pela multiplicação dos produtos só do lado A vezes os produtos só do lado B. Então a gente já entendeu o que é uma regra, lado A para o lado B. O lado A pode ter mais de um produto, o lado B sempre tem um produto. O lift é essa divisão, o suporte nada mais é do que a gente analisar o percentual de produtos que contém, né, os produtos lado A e B com o total de carrinhos. E um outro índice é o índice de confiança da regra, tá? É a chance dos produtos do lado B estarem nas compras, dado que A está nas compras. Então, por exemplo, se a gente tem, não quero errar matematicamente de novo aqui, se a gente tem aí um histórico com 100 carrinhos, tá? E em 40 desses carrinhos tem o produto A, tá? Em 40 desses carrinhos tem o produto A, aqui embaixo vai aparecer 0,4. Isso. Né? 0,2 E se nesses 40, metade tem também o B, vai ser 0,2 por 0,4, a confiança vai ser de 50%. Acertei o cálculo? Acertei o cálculo. Né? Então a gente já entendeu quais são os conceitos fundamentais, né, das métricas que estão por trás de um sistema de recomendação. Os suportes, né, os suportes que compõem o lift e a regra de confiança. Né? O importante dizer é o seguinte, quando a gente estava fazendo o nosso trabalho, a gente baixou vários artigos, livros, artigos científicos recentes, antigos, que falam assim, professor Felipe, uma regra é válida quando o lift é acima de 1 e o maior lift é a melhor regra. Certo? É isso que a gente viu nos artigos. E o que a gente quer mostrar aqui? Que a gente propõe que a melhor regra não deve ser escolhida pelo maior lift. Que a maior regra deve ser escolhida pelo maior lift ponderado. A gente já vai explicar, que é a nossa métrica, que é o weighted lift. Pode passar. Então vamos lá. Daquelas quase 30 mil compras,
de aproximadamente 9 mil consumidores, de 750 mil produtos comprados, após o algoritmo do sistema de recomendação, a gente saiu com quase 10 mil regras válidas. 9.965 regras válidas. Tá? A gente adotou aqui um critério para fazer esse corte inicial. A gente nem colocou na apresentação, mas acho que é importante falar. A gente adotou o seguinte critério: pelo menos, para a categoria de sistema de recomendação entrar nas regras, pelo menos ela tinha que constar em aproximadamente 2% dos carrinhos. Né? O valor ideal foi 1,55, mas só para você gravar isso. E pelo menos 2% dos carrinhos ela começou a participar do sistema de recomendação. E a gente teve então 2.348 regras 1 para 1, ou seja, um único produto do lado A recomendando um produto, 3.754 regras 2 para 1, dois produtos no lado A recomendando um produto, quase 3.000 regras 3 para 1, aqui tem um exemplo, Apple, Pear, Grape recomendando banana, 895 regras com 4 produtos recomendando um produto e 54 regras com 5 produtos recomendando um produto. Né? E aí agora a gente vai mostrar como fazer a priorização dessas regras que o Marketplace deve adotar para maximizar as vendas dentro da sua plataforma. Pode passar. Então vamos lá, a gente aqui mostrou aqui conceitualmente o que a gente está, como a gente desenvolveu o Weighted Lift. Né? Parece complicado, mas é bem simples. Tá? A gente tem aqui a regra da confidência, né? A fórmula da confiança, né? Que é a probabilidade da interseção do A com B, dado que o lado A da regra aconteceu. A gente passou a confiança para cá e passou a probabilidade para cá. Então a gente isolou a probabilidade do lado A. A gente pegou a fórmula do lift, que é a probabilidade da interseção dividido pela multiplicação da probabilidade do lado A da regra vezes a probabilidade do lado B da regra. A gente fez a mesma coisa, jogou a probabilidade para cá e jogou o lift para baixo. Então a gente isolou também a probabilidade de A, porque agora a gente tem as duas equações, a gente pode igualar as duas equações. Ou seja, se a gente tem a probabilidade do A isolado, a gente sabe que a probabilidade da interseção do lado A da regra com o lado B da regra dividido pela confiança é igual à probabilidade da interseção do lado A com a interseção do lado B dividido pelo lift vezes a probabilidade de B, que veio da equação número 2. Aí agora também é matemática, né? O lift vem para cá, a probabilidade da interseção vem para cá e a confiança vai para lá multiplicando. Então a gente tem o lift, né? O lift é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da interseção vezes a probabilidade de V. A gente consegue cortar aqui. Então o lift é 1 dividido pela probabilidade do lado B da regra vezes a confiança. Então a gente saiu dessa fórmula do lift para essa fórmula do lift. E o que a gente fez? O nosso lift ponderado nada mais é do que pegar o próprio lift e multiplicar de novo pela confiança. Pegar aquele lift ali e multiplicar aquilo ali pela confiança, a gente vai ter então a probabilidade inversa de B, do lado B da regra, multiplicado pela confiança ao quadrado. Parece confuso, mas agora vai ficar fácil. A gente vai ver graficamente isso aqui acontecendo. Então vamos lá. A gente pegou todas as regras, né? Todas as regras de onde o lado A só aparece creme de leite. Tá? E a gente, inclusive, professor, foi buscar a tradução de creme de leite, a gente achou heavy cream. Se a gente estiver errado, por favor, nos avise que a gente altera no slide para você. Então, por exemplo, creme de leite recomendando leite condensado de outras marcas. Aqui é importante, a gente criou duas categorias de leite condensado. Uma de leite condensado Nestlé, que é uma marca, que é uma categoria muito forte aqui no Brasil. Fazia sentido para a gente ter a categoria só da Nestlé, que aí tem lata, caixinha, light, diversos tipos de leite condensado da Nestlé, que é o Moça, né? E o leite condensado de outras marcas, né? Creme de leite, farinha de trigo, creme de leite, óleo de soja, creme de leite, margarina com sal, creme de leite, açúcar refinado. São aqui 36 regras, sendo 34 válidas. No próximo slide a gente já vai ver porque duas não são válidas, né? Então o que a gente tem? Com base naquelas métricas do slide anterior, a gente tem o suporte,
a confiança e o lift, né? Suporte, a confiança e o lift. Como é que a gente lê isso daqui? Só para a gente entender, ó. 0,024. Em 2,4% de todas aquelas compras estavam juntos o creme de leite e o leite condensado moça. Nestlé. Moça, Nestlé. Porque lá eu acho que não é moça o nome, não sei. Nestlé, né? Nestlé é mais. Então aqui é, de novo, vamos pegar essa última aqui. Em 2,67% de todas aquelas compras, o consumidor comprou junto o creme de leite e o açúcar refinado. E aí a gente tem então um suporte, né? E a gente calcula a confiança conforme a fórmula que nós mostramos, né? Como é que a gente lê isso daqui? Deixa eu ver se eu lembro. Né? É fácil as fórmulas, mas é confuso às vezes de explicar. Não confuso, né? Às vezes a gente se enrola na hora de explicar. Em 17% dos carrinhos que tinha creme de leite, tinha leite condensado de outras marcas. A probabilidade de eu comprar... Dado que A aconteceu, qual a probabilidade de B? Qual a probabilidade de B? Ou seja, em 17% do histórico de carrinhos que tinha creme de leite, também tinha leite condensado de outras marcas. Em 22,5% dos carrinhos que tinha creme de leite, também tinha leite condensado da Nestlé, que era o moço. Né? Então essa é a leitura da confiança. E o lift é aquela fórmula lá que a gente viu. Que significa o quê? De forma bem prática, né? O creme de leite alavanca 5,55 vezes a venda do leite condensado de outras marcas. Né? É o maior lift quando o creme de leite está no lado esquerdo da regra. Né? Então o que a gente fez para facilitar a nossa visualização? A gente colocou aqui nesse eixo o lift, não está aparecendo aqui, mas tem um lift aqui. Tá? E aqui está a confiança, né? Que são aquelas informações ali, das duas últimas colunas. Né? Então a gente tem aqui a regra com maior lift, que é a primeira, o creme de leite, recomendando o leite condensado de outras marcas. A gente tem um lift, o maior lift, que é 5,5, quando o creme de leite está no lado esquerdo da regra. Tá? Só que a gente tem uma confiança relativamente baixa, né? A gente tem comparado com as regras de creme de leite, a gente tem uma confiança de 17,05%, que é essa confiança aqui, né? Que é esse eixo aqui, 17,05%. Né? Por um outro lado, a gente tem o maior valor do lift é essa aqui, né? Leite condensado de outras marcas. E a gente tem a maior confiança. Né? Qual é a maior confiança? Apesar de não estar aqui, a maior confiança nas regras, quando o creme de leite está do lado esquerdo, é a banana. Né? Ou seja, confiança de 37 a 27. Em 37% das compras que tem creme de leite, também tem banana. Né? Só que tem um lift abaixo de 1. Né? O cálculo do lift para essa regra ele é abaixo de 1, então essa regra não é válida. Tá? Então a gente é meio que intuitivo, né? É meio que intuitivo. Se esse lift aqui não fosse abaixo de 1, se ele fosse 1, por exemplo, a gente ia se perguntar assim, poxa, se em quase 40% das compras que tem creme de leite tem banana, por que eu não recomendo a banana? Ou seja, a confiança é algo importante, né? Só que por isso que tem o lift, para falar o quanto essa alavancagem acontece, né? Então aqui nessa regra que tem a maior alavancagem, né, o creme de leite recomendando o leite condensado de outras marcas, a gente só tem 17% das vezes que tem creme de leite, tem o leite condensado de outras marcas, mas o lift é mais alto, em função lá daquela divisão que a gente viu dos suportes lá, tanto da interseção quanto dos suportes isolados das duas regras. Então o que a gente percebeu? Que será que a gente, né, ponderando esse eixo aqui, ou seja, multiplicando ele de novo pela confiança, será que a gente encontra, né, se a gente não vai mudar o gráfico vai permanecer o mesmo. Será que a gente não encontra uma regra melhor, ou seja, uma categoria melhor para ser indicada? Então o que a gente fez? Né? Seria uma regra otimizada. Uma regra otimizada, né, que considera não apenas o lift, mas que considera também a confiança. Né? Então olha só, se a gente pegar esse lift aqui, criar uma próxima coluna, chamar de lift ponderado, e multiplicar essa confiança por esse lift,
a gente vai ter aqui um lift W, né, que a gente chamou de lift W, que é o lift ponderado, o weighted lift, né? Então aqui, neste contexto, a melhor regra, ou seja, a regra que deveria ser utilizada para o sistema de recomendação, não deveria ser creme de leite recomendar, ou seja, o cliente botou o creme de leite no carrinho, deveria aparecer na tela dele leite condensado outras marcas. Na nossa proposta, a nossa proposta teria que ser o quê? O leite condensado da Nestlé. Por quê? Porque quando a gente faz isso que a gente falou, que é o weighted lift, ele apresenta o maior valor. Então a gente está buscando a maior área desse gráfico. E essa área aqui, que é a multiplicação da confiança pelo lift, pode passar mais um, é maior do que a área se a gente pegar essa regra daqui de cima. Né? Esse weighted lift é o maior das regras em que o creme de leite aparece do lado esquerdo. A gente vai ver isso no próximo slide. Né? Olha só, a gente tem aqui as 36 regras onde o creme de leite aparece do lado esquerdo, sendo que 2 delas não são válidas, são as regras que o lift é menor do que 1. É justamente o creme de leite recomendando a banana e o creme de leite recomendando maçã. Acho interessante, desculpa, falar por que não é válida, né? Nesse caso aí, a banana já seria comprada, independente de estar junto com o creme de leite ou não. Então, na verdade, o creme de leite não alavanca a banana nesse caso. Exatamente. Né? Então, quando a gente pega lá, considerando só o lift, né? A gente teria a melhor regra, ou seja, o maior lift, essa segunda aqui, né? Que é creme de leite recomendando leite condensado de outras marcas. Mas quando a gente pega esse lift e multiplica ele pela confiança, a gente tem o que a gente chama de weighted lift. O weighted lift seria de 0,94. E aí, neste caso, ele passaria a ser a segunda regra para ser utilizada no sistema de recomendação. E a primeira regra seria o creme de leite recomendando o leite condensado da Nestlé. Porque apesar dessa primeira regra aqui ter um lift menor, 4,51, ela tem uma confiança maior. Então a gente multiplicou a confiança pelo lift e achou o maior weighted lift. Volta um gráfico. O que a gente fez? A gente nada mais do que achou na relação de confiança com o lift a maior área possível entre os eixos x e y dado em determinado ponto. A gente pesquisou isso em vários artigos, vários livros de sistema de recomendação, e nenhum deles fez essa proposta. Então a gente acredita que o weighted lift é uma proposta original, apesar de simples, na nossa visão, é uma proposta original do ponto de vista científico. E a gente acredita que faz sentido do ponto de vista gerencial também. Então o que a gente fez aqui? Pegou todas as regras, as 36 regras, né? Destacou as 2 que não são válidas, conforme o que o Fábio acabou de falar, né? Colocou o suporte, a confiança, a ordem da confiança, ou seja, a maior confiança é o creme de leite para banana, 1. Depois, creme de leite recomendando cebola, 2. Em 33% dos carrinhos que tem creme de leite tem cebola. Depois a gente pegou o lift, botou também a ordem do lift, né? A gente tem aí o maior lift, creme de leite recomendando leite condensado de outras marcas. O segundo maior lift, creme de leite recomendando leite condensado da Nestlé. E o terceiro maior lift, creme de leite recomendando farinha de trigo. E aqui é importante, olha que legal. O creme de leite recomendando farinha de trigo, tá? Só que essa é a menor confiança de todos, 14,7. É a menor confiança de todos. Pela regra do lift, ela seria a terceira. Mas ela tem uma confiança, ela tem a menor confiança das regras. Então a gente, pelo menos essa é a nossa proposta do nosso artigo, a gente corrige essa priorização da recomendação fazendo essa multiplicação. Então ela seria a 8ª no lift ponderado, né? Ela teria, por exemplo, creme de leite recomendando leite líquido integral teria um peso maior do que creme de leite recomendando farinha de trigo. Porque a multiplicação dos dois faz com que a quarta seja creme de leite recomendando leite líquido integral. A terceira seria creme de leite recomendando açúcar refinado. Não é nada mais uma alavancagem levando em conta a probabilidade condicional. Né? É uma alavancagem levando em conta a probabilidade condicional.
Então essa é a proposta da nossa métrica Weighted Lift. Pode passar. E, dado que a gente chegou nas 9.965 regras, né, que a gente tem todas essas regras, né, elas estão no formato lá, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Né, a gente consegue saber exatamente quais são as categorias que estão do lado esquerdo da regra. Né? A gente faz agora uma análise da relação dessas categorias que aparecem nessas 9.965 regras. E para a gente fazer essa análise, a gente usa as técnicas de Social Network Analysis, né, que inclusive o professor Eduardo nos ensinou lá na pós-graduação. E para a gente fazer essa análise, a gente a fez, tá certo? Português tá feito, acho que sim, de duas formas. Né? A gente utilizou uma rede de relações das categorias não ponderada e uma rede ponderada. A gente já vai falar o que é isso. O que é uma rede não ponderada? Então, por exemplo, a gente tem uma regra 1 para 1 aqui, banana para cebola, tá? Então vai ter uma bolinha, a banana lá do A recomendando a cebola. Um vértice, né? Dois vértices. Dois vértices. Dois vértices com uma aresta. Tá? Só que a gente também tem as regras N para 1, né? No nosso caso, tem até 5 para 1, que é o maior tamanho do lado A que a gente tem nas nossas regras. Então a gente tem, por exemplo, leite, farinha, toalha de papel, recomendando ovos brancos. A gente também tem leite, cebola, batata, recomendando ovos brancos. Na rede não ponderada, né, perceba que leite apareceu 2 vezes aqui. Na nossa rede não ponderada, a gente não levou em consideração, né, quantas vezes uma categoria aparece do lado esquerdo, recomendando o mesmo lado direito. Então aqui leite vai ter um vértice de leite com uma aresta para o vértice do lado B da regra, ovos brancos. Né? Um vértice de farinha, um vértice de cebola, uma única aresta. Né? Ou seja, uma rede com vértices e com setas. Né? E não importa a quantidade de vezes que no lado A apareceu a mesma categoria recomendando o mesmo lado B. Por outro lado, a gente construiu essa mesma rede com as 9.975 regras válidas de forma ponderada. Né? O que muda? Né? Muda que nessas duas mesmas regras que a gente falou aqui, o leite aparece 2 vezes em 2 regras distintas recomendando ovos brancos. Tá? E aqui a gente fez uma miniatura só para a gente entender o conceito. Como ela aparece 2 vezes, a gente ponderou essa aresta utilizando aquela fórmula. Né? 1 dividido pela quantidade de recepções. Isso aqui poderia ter sido 2, a gente já conversou isso várias vezes. Olha, apareceu 2 vezes aqui, então essa aresta seria um peso 2. Mas só que a gente entendeu que a relação é inversa. Por quê? Porque a categoria do sistema de recomendação leite, neste caso aqui, ela está mais próxima da categoria ovos brancos, que é o lado direito que está sendo recomendado, porque ela aparece 2 vezes em 2 regras distintas recomendando o mesmo lado direito. Então ela não está mais longe. O 2 daria um peso para o algoritmo de uma aresta mais distante, mais custosa, vamos dizer assim. Então a gente preferiu utilizar ela de forma inversa. Né? Então nesse exemplo, nessa miniatura aqui, essa aresta teria um peso de meio, né? 1 dividido por 2 nesse caso. E desta forma a gente conseguiu obter as 2 imagens, né, das redes, as 2 imagens da rede não ponderada e da rede ponderada. Né? E a gente, lembrando que eu falei lá no início, de todos aqueles 4.996 categorias do sistema de recomendação, as regras só absorveram 135 vértices, que são as bolinhas, né? E as bolinhas são o próprio sistema de recomendação. Então, daquelas 4.996 categorias, só 135 delas foram utilizadas pelo algoritmo para construir as regras. Por causa do suporte. Por causa dos parâmetros de suporte, que a gente olha, a partir de 2%, né, se o suporte for menor do que 2%, não utiliza a categoria. E todas aquelas métricas lá, o lift abaixo de 1 não vira regra. Mesmo assim, né, só ficou 135 categorias.
e a quantidade de setinhas, ou seja, a quantidade de arestas, 2.362. Lembrando que a quantidade de arestas e de vértices não muda entre as duas redes. A única coisa que muda é o comprimento da aresta, da rede ponderada, sendo que o comprimento diminui à medida que aparece mais regras com a mesma categoria CR do lado esquerdo, do lado A da regra, recomendando o lado B da regra. E aí existem umas métricas que são utilizadas, né, na análise de redes, que é o quê? Densidade, diâmetro, quantidade de cliques, centralidade de grau de entrada e de saída, centralidade de proximidade, centralidade de intermediação. O que é a densidade? Né? A gente pega o número de arestas existentes, aquela 2.300 e tantas arestas que estavam no slide anterior, 2.362 arestas, e divide pelo número possível de arestas. Se a gente pegar as 135 categorias vértices, ligados todos a todos, seria 135 vezes 134. Essa é a minha cabeça, dividido por 2, porque não pode ter o retorno, né? Então, se tudo tivesse ligado a tudo, a densidade seria de 1, certo? O diâmetro, o que é o diâmetro? É o mais longo dos caminhos mais curtos entre dois vértices 2 a 2. O diâmetro é qual é o tamanho da rede, né? Qual é o tamanho? Eu consigo sair de um lado para o outro da rede em quanto tempo, vamos dizer assim, em quantos pulos? Então, isso que o diâmetro fala. A estrutura de cliques é, dentro da rede, aparecem quantos conjuntinhos agrupados, quantas categorias agrupadas, né? Em quadradinhos, em triângulos, em pentágonos, em hexágonos. A centralidade de grau, aqui é fácil. Ela pode ser de entrada, ou seja, quantas arestas, né, batem na categoria CR. Quantas arestas batem num determinado vértice. A centralidade de grau de saída. Quantas arestas saem de um determinado vértice. Então aqui, se eu pegar, por exemplo, os três maiores vértices ou categorias, né, com a maior centralidade de grau de entrada, são as 3 bolinhas que tem mais setinhas chegando nela. E de saída, as 3 categorias, os 3 vértices, ou as 3 bolinhas, com as maiores quantidades de setas saindo. E aí a gente consegue saber quais são as categorias que estão, em tese, dominando a rede. Né? Que são categorias SR que precisam ser observadas, que não pode faltar no estoque lá do Marketplace, e que elas participam de uma grande quantidade das regras encontradas. A gente tem aqui a centralidade de proximidade, distância entre todos os pares de nós, definido pelo comprimento de seus caminhos mais curtos. Centralidade de proximidade, ela mostra qual é o vértice, ou seja, qual é a bolinha que faz com que você consiga aproximar outros 2 vértices da forma mais curta. Não, a proximidade, isso aí é a intermediação. A proximidade Tá, é a distância média de um nó a todos os outros nós da rede. A distância média de um nó a todos os outros nós da rede. Tá. Distância média de um nó a todos os outros nós da rede. Isso. Ou seja, se a gente tiver a menor centralidade de proximidade, É que ele está mais próximo a todos os outros. é que ele está mais próximo de todas as outras categorias. Então a gente tem que buscar então as menores centralidades de proximidade. Tá. E a centralidade de intermediação, confundir esse conceito com esse, é a quantidade de vezes que uma determinada categoria, ou seja, uma determinada bolinha da rede, age como intermediação para outras. Quantos nós vão ser afetados se eu tirar aquele nó da rede? Melhor. Esse aqui, o Bruno fez a análise aqui do sistema de recomendação, eu estou explicando aqui por ele é o especialista do grupo. É a quantidade de nós que vão ser, ou seja, afetados se eu tirar essa categoria, se eu tirar esse nó da rede. Tá. Então, ou seja, um valor para cada nó, você tem um valor de centralidade. Então eu tenho que buscar, vamos lá, as maiores centralidades de grau, a menor centralidade de proximidade e a maior centralidade de intermediação. Se eu souber quais são essas categorias, eu consigo saber quais são as categorias que dominam essa rede. Tá? Então vamos lá, pode passar. E a intermediação é interessante para você fazer
o link entre duas categorias diferentes, né? Por isso que era interessante. Então a densidade, ela não muda entre uma rede ponderada e não ponderada, porque na rede ponderada você não mudou a quantidade de setas, você apenas diminuiu o tamanho delas, né? O diâmetro, como a gente diminuiu o tamanho das arestas, né, para meio, um terço, um quarto, o diâmetro diminuiu também, né? A estrutura de cliques, né, que são a quantidade de elementos que se agrupam dentro da rede, formando triângulos, quadrados, pentágonos e tal, não foi modificada, são 8 cliques com 22 elementos. Isso leva em conta as conexões, não o tamanho delas. Isso, leva em conta as conexões e não o tamanho das arestas que a ligam, né, que a ligam. Mas aqui a gente tem a centralidade de grau de entrada e de saída, ou seja, de entrada as setinhas chegando, de saída as setinhas saindo da aresta. As três maiores, banana, cebola e tomate italiano, e elas estão iguais na rede não ponderada e ponderada, porque a entrada e a saída da setinha não é influenciada pelo tamanho da setinha, né? Então a gente já percebe aqui de cara que as categorias banana, cebola e tomate italiano estão dominando as regras desse sistema de recomendação. Relacionadas a muitas categorias. Muitas outras categorias. E aqui é importante falar que as regras encontradas no sistema de recomendação, elas estão altamente influenciadas pelo histórico de carrinhos, pelo histórico de compras que a gente utilizou, né? Estão altamente influenciadas. Então, se eu pego aqui um histórico de compras, fica aqui, por favor, para passar o slide. Um histórico de compras que tem muita compra de hortifruti, aqui como foi o caso, a gente percebe aqui o surgimento da dominância de categorias ligadas a horti, por exemplo, né? Banana, cebola e tomate italiano. Então as menores centralidades de proximidade, né? Tanto de entrada quanto de saída,